hoje. Então vamos começar a dar continuidade às nossas aulas de cosmovisão cristã. Alguém aqui pode definir para mim cosmovisão cristã, do que você já ouviu até agora? Escola bíblica é bom para isso, né? Eu gosto de perguntar para os irmãos para aferir o conhecimento de vocês. Às vezes a gente prega aqui domingo à noite, está pregando, e os irmãos só estão ouvindo. Eu não sei se vocês estão absorvendo a palavra. Então agora deu testar os irmãos nessa questão. Alguém aqui pode definir? Pode falar com suas palavras, aquilo que você... O próprio nome já define cosmovisão cristã. Se você pegar essa palavra, você já consegue uma definição. Você quer falar, minha irmã Eva? Bênção! Muito bem, minha irmã. Mais alguém quer complementar aqui o conceito? A nossa irmã Eva disse que cosmovisão cristã é a visão que o cristão tem do mundo, né? Das coisas lá fora e ao redor. Alguém quer complementar? Tem alguma coisa a falar também sobre o conceito? Não? Como é que é, meu irmão Júnior? Se eu quero repetir? Ah, se o Tião trouxe a sombrinha, não trouxe, né, Tião? O guarda-chuva. Bom, gente, eu quero que vocês compreendam esse assunto. Como eu falei, nós estudamos o que é ser igreja, agora cosmovisão cristã, depois como interpretar a Bíblia, né? Nós vamos ver a hermenêutica, depois livro por livro. Essa sequência de ensino não é à toa, ela tem um propósito. Bom, então, o que é a fé cristã do mundo? Como o cristão enxerga o mundo? Irmãos, já falei para vocês, cosmovisão cristã é algo que todos nós temos. Você pode até não ter consciência dela, você pode até não saber que ela existe, mas você tem. É uma visão como você enxerga o mundo e como que você reage a esse mundo que está à sua volta. Como que você enxerga o mundo e como que você reage ao mundo ao seu redor. Então eu esforço para apresentar o Evangelho. E o Evangelho é uma transformação nuclear. O que é nuclear? Central, é um núcleo. É o mais importante, da personalidade humana. E essa transformação da personalidade humana vai trazer consequências para a pessoa e atingir todas as áreas da vida dela. Então olha só, essa transformação regeneradora que você diz que passou através de Cristo, tem que mudar todas as áreas da sua vida. A sua forma de pensar, de agir e de escolher as coisas, ok? Então eu vou dar um exemplo aqui, tá, irmãos? Vamos supor que você vai para o shopping e vai escolher uma roupa. E ao escolher essa roupa, que tipo de roupa você decide escolher? Você decide escolher uma roupa que se parece mais com as mulheres do mundo? Ou você prefere escolher uma roupa que se parece mais com uma mulher cristã? Quando você vai escolher o que você ouve, você vai escolher uma música que glorifica mais a Deus ou não? E aqui eu vou abrir um parênteses muito importante. Há músicas cristãs ditas do meio evangélico que não glorificam a Deus. Eu já citei aqui o caso, né, de um exemplo daquela irmã. É uma irmã em Cristo, mas a gente tem que também confrontar, né? Que é aquela Sabor de Mel, né? Minha vitória tem sabor de mel, né? Aquela música fala de um triunfalismo sobre um outro crente. Então ela fala assim, olha, quando eu estive na prova, aqueles que não me ajudaram, tipo assim, vão se ver comigo. Porque quando Jesus me trouxer para o palco e eu vou ser a estrela, e Jesus vai ver Jesus brilhando em você, né? Supostamente ali ela tenta corrigir um pouco, aquelas pessoas vão ter raiva, inveja, ou vão ter um outro sentimento em relação a você, porque você está brilhando e ela não. Você está aqui no palco sendo visto por todos e aplaudido, e sua pregação é uma maravilha, ou seu cântico é uma maravilha, né? Você está cantando bem, todo mundo está te aplaudindo, mas quem está lá sentado no banco está com inveja. Quem está lá no banco está amargurado porque não te ajudou na prova e tal. É uma música que não glorifica a Deus e é dita evangélica. Então eu quero abrir a sua cabeça para o seguinte, você tem que fazer tudo aquilo que espelha a palavra de Deus, ok? Então quando você escolhe o que veste, escolhe o que ouve, isso é muito importante. E aí eu quero falar, gente, nada nesse mundo é neutro, nada. Você já viu aquele repórter que fala assim, não, nós somos uma reportagem imparcial. Não, nós somos imparciais. Não existe imparcialidade. Todo mundo, todos, eu estou dizendo, gente, quero repetir de novo, todos têm pressupostos. O que são pressupostos? Pressuposto é tudo aquilo que você aprendeu um dia ou viveu. A sua vida é formada é sustentada nisso.
na sua experiência e naquilo que você ouviu um dia e aprendeu um dia. Isso é a sua vida. E todo mundo tem essas bases. Todo mundo nasceu ouvindo alguma coisa. Todo mundo nasceu e cresceu experimentando alguma coisa na sua vida. Então, experiência e teoria, prática, né, e conhecimento, tudo isso caminha juntos. E aí você fala assim, mas eu nunca estudei na vida, sei lá, só fiz o primário, nasci na roça, não importa. O seu pai te ensinou algumas coisas, você já ouviu coisas em rádio, já ouviu coisas em televisão, você já leu coisas na sua vida, por mais simples que seja, pode ser um outdoor, pode ser um folhetim, mas tudo é baseado na sua experiência e no seu conhecimento, ok? Bom, agora olha só, experiência e conhecimento formou a sua vida, isso é a sua cosmovisão. É a forma como você está enxergando o mundo hoje, no que você conhece e no que você experimentou, formou a sua atitude de vida hoje. E talvez você não sabe, mas você está agindo conforme essas duas bases de conhecimento e experiência. E aí você talvez não está refletindo a palavra de Deus, você já ouviu muita coisa em escola bíblica dominical, você já ouviu muita pregação, mas o que você tem feito com tudo isso? Então um repórter lá do Jornal Nacional, quando está falando, ele não é neutro. O Jornal Nacional não é neutro. O Jornal Nacional tem uma ideia, tem uma ideologia e ele quer passar essa ideologia para você. Aquela série da Netflix, o autor dela não é neutro. O autor da Netflix, daquela série, tem um objetivo a passar. Por exemplo, os irmãos já viram aquela série chamada Casa de Papel? Eu nunca tinha visto essa série. De tanto o povo falar, eu fui ver. E eu não gosto muito de acompanhar a série. Foi a única série que, na verdade, que eu já vi ela quase que completa. Eu nem cheguei a ver porque começou outras temporadas, eu acabei não acompanhando porque foi me cansando um pouco. Mas você sabe qual que é a mensagem central daquela série? É o seguinte, sabe qual é a mensagem central? Bandidolatria. O que é bandidolatria? O bandido é o herói. O bandido é o ídolo. O bandido é o salvador. Você sabe por que o bandido é o salvador ali? Porque o bandido está roubando o dinheiro da Casa Moeda da Espanha e está distribuindo entre pessoas que não são favorecidas. Ele está pegando o dinheiro de um banco, roubando literalmente, e aí quando você vai ver na série, o que a série está te induzindo? A torcer pelo bandido. A série está te induzindo a torcer pelo ladrão. E aí quando a polícia pega algum ladrão, né, que no caso lá era a Tóquio, né, que foi um exemplo da série, que foi pega, você fica triste. Por que você ficou triste? Porque a Tóquio era um bandido, ela não merecia ser presa. Tadinha, a polícia é malvada e o bandido é bom. E isso é o que as reportagens querem passar para nós, não é? A polícia invade o morro. 27 meliantes são mortos. Não, mas eram pessoas da comunidade, de bem, não estavam armadas. Eles estavam simplesmente brincando com seus filhos na calçada e foram baleados pela maldosa polícia. Mas um policial malvado morreu. Nossa, que bom. Isso, gente, tudo está nas entrelinhas. É claro que o repórter não vai dizer isso para você em alto e bom som. O repórter não vai te dizer isso assim, como eu estou falando agora, bem rasgado. O repórter vai dizer isso nas entrelinhas. E aí ele vai misturar a realidade com a opinião. É realidade que morreram 27 pessoas na comunidade? É realidade. Mas aí ele mistura aquele fato, aquela realidade com a opinião dele, que nunca é neutra. Nunca é neutra. A música que o compositor fez para você, ele não é neutro, ele não é imparcial. Não existe essa história assim, eu sou imparcial. Não, você tem pressupostos. Lembra, pressuposto é baseado em quê? Eu falei aqui os dois, qual que é? Gente, vocês estão comigo. Experiência e teoria, né? Conhecimento. Lembra, vocês não são passivos nesse culto, gente. Vocês estão aprendendo para viver essa prática. Então, ninguém é neutro, todo mundo tem seus pressupostos baseados no conhecimento e na sua experiência de vida. Então, meus irmãos, Provérbios, abre lá em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, vamos ler o verso 23. Eu gosto de escola bíblica, a gente vai aferir no conhecimento dos irmãos. Irmãos, vocês não são neutros aqui também, tá? Vocês são ativos no culto. Vamos lá então, Provérbios 4, 23. Nossa, errei tudo, né? 4, 23. Vamos lá.
De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler de novo? Provérbios 4, 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu irmão, nós só poderemos conhecer a nós mesmos, a nossa identidade, quem realmente nós somos, não por nós mesmos. Nós só poderemos conhecer a nós mesmos baseado em quê? Numa terceira pessoa, uma pessoa de fora, numa pessoa secundária a nós, que é o próprio Deus. Quando o homem tentou conhecer-se a si mesmo, sabe o que ele caiu? No racionalismo. Ele caiu numa forma de mundo próprio que ele não conseguiu explicar a si mesmo. E só Deus pode nos explicar plenamente. O que nós somos? Somos criados à imagem de Deus. Mas o homem foi criado à imagem de Deus, criação, mas houve uma queda, e essa queda arranhou essa imagem, deturpou esse espelho, quebrou esse espelho, trouxe deformidade a essa imagem. E com a entrada então do pecado no mundo, o homem hoje, apesar de espelhar a imagem e semelhança de Deus, ele deforma essa imagem fazendo atos que desobedecem a Deus, que é contrário à lei de Deus. Bom, quando o homem é salvo, qual que é o objetivo? Restaurar essa imagem quebrada, restaurar esse espelho arranhado, restaurar essa deformidade que está lá naquele espelho. E esse é o nosso papel daqui para frente. Já falei para vocês dos 8 propósitos de nós estarmos aqui todo domingo. E um desses propósitos é restaurar essa imagem e semelhança de Cristo em nós. Bom, agora como que eu vou fazer isso? Primeiro passo e único, aliás, único não, primeiro passo e o mais importante é o seguinte: sermos restaurados, regenerados no nosso coração. Eu já falei para vocês que quando você vai para sua casa e faz qualquer coisa, faz um almoço, vai assistir TV, vai dirigir o seu carro no trânsito, como que você tem manifestado? Aspectos da queda ou aspectos da redenção? Tudo na nossa vida você tem que avaliar se você está manifestando aspecto que mostra a queda de Adão em você ou manifesta a restauração de Deus em você. Ele manifesta o aspecto da redenção ou o aspecto da queda. Irmãos, nós temos que ter uma coisa em mente. Todo homem, como eu falei para você, que não é neutro, ou ele vai manifestar aspectos da queda ou aspectos da redenção. Todos. E para conhecer então nós mesmos, o Salmo 139, volta aqui na sua Bíblia, Salmo 139, e para conhecermos a nós mesmos, olha o que diz o Salmo 139. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, Salmo 139. E vamos ler o verso 1 a 6. Salmo 139, versos de 1 a 6. Diz assim, olha: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe, olha só, de longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. O que o salmista está querendo dizer aqui? Que Deus, você só vai conhecer você mesmo a partir de uma referência de fora de você mesmo, que é Deus, que é a palavra. Deus conhece você, os seus pensamentos e a sua palavra, mesmo antes que ela saia da sua boca. Então, quando você procura conhecer-se a si mesmo, já viu aquelas frases no Instagram? Conheça-te a ti mesmo, né? Umas frases assim meio de Freud, de Foucault, né? De alguns filósofos franceses, né? No caso, Freud não era francês, mas de outros. Olha só, quando você ouve essas frases, conheça-te a ti mesmo, né? Vai fazer uma sessão de yoga. No yoga você se esvazia de você mesmo e você vai, nesse esvaziar interior, você vai poder se conhecer. A palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus fala que eu só vou conhecer a mim mesmo por alguém de fora, por uma referência externa, por um padrão que está fora de mim. E esse padrão vai me mostrar quem eu sou. Olha Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago está lá mais no final. Tiago, capítulo 1,
verso 22. Depois de Hebreus. Olha o que diz. Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Você consegue enxergar o seu próprio olho? Eu posso pegar o meu olho e me ver? Não, né? Eu não consigo, através do meu próprio olho, me enxergar. Eu só consigo me enxergar se eu estiver diante de um espelho, de um reflexo. Mas vocês que estão aí fora, me veem, né? Veem os meus olhos. Gente, o nosso padrão de referência não é o nosso coleguinha do lado, vamos assim dizer. O nosso padrão de referência não é o meu irmão que está ao meu lado. O meu padrão de referência é a palavra de Deus. Quando eu tenho o padrão, o meu irmão do meu lado, duas coisas só podem acontecer. Ou eu olho para o meu irmão do lado e vai me causar uma certa inveja, porque talvez ele está melhor do que eu aos meus olhos. Ou se eu olho para o meu irmão e eu vejo talvez que aos meus olhos ele está pior do que eu, vai me causar o quê? Soberba. Porque eu acho que eu estou melhor do que ele. Eu acho que eu estou um pouco acima do meu irmão, porque eu conheço mais, porque eu tenho um melhor carro, porque eu tenho uma melhor casa, porque eu conheço mais, já estudei, fiz faculdade. Então quando eu olho para o outro e me comparo a ele, só dois sentimentos pode me ter. Ou da inveja ou da soberba. Mas qual que é o seu espelho de comparação? A palavra de Deus. Você então olha para a palavra de Deus, conforme o Salmo 139, você olha para a palavra de Deus, conforme Tiago capítulo 1, 22, e você vai ver aquele espelho. Mas a palavra de Deus fala que nessa cosmovisão cristã que a gente está vendo, você não tem que só olhar, você não tem que só contemplar essa pregação, esse estudo, você tem que ir e praticar. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, e volto a dizer, e vou repetir aqui até vocês entenderem, vocês são ativos nesse culto. Vocês são praticantes daquilo que vocês estão ouvindo, porque vocês agora são responsáveis pela mensagem que vocês estão ouvindo. E ao ouvir isso, meus irmãos, o coração é a parte mais profunda, é o núcleo interno do ser humano. Sobretudo que deve guardar, guarde o seu coração, Provérbios 4, 23. Então ele é a essência da personalidade humana. E aí, meus irmãos, o coração tem uma enorme importância religiosa, você sabe por quê? A religião aqui é definida como um ato de adoração, um ato de servir ao Deus verdadeiro ou a algum ídolo. Lembra que Calvino falou que o nosso coração é uma fábrica de ídolos? Que se você não está aqui domingo adorando a Deus, se você não está na sua casa adorando a Deus, você vai encontrar um outro ídolo. Seja um ídolo na ciência, seja um ídolo no seu pai, seja um ídolo nos conhecimentos que você adquiriu pela vida, não importa, você vai adorar outra coisa. Se você não adora Jesus, você vai adorar outra coisa, pode escrever isso. E eu já falei isso para os irmãos, por isso que não existe ateu genuinamente falando. Porque ateu significa aquele separado de um Deus. Não crer em Deus nenhum, mas não existe isso. Todo mundo tem um Deus. Seja o Senhor Jesus Cristo, seja aquele que nasceu da Virgem Maria, seja aquele Filho de Deus, ou seja outra coisa. Então o coração, meus irmãos, é isso, ele é totalmente inacessível a nós, porque o salmista fala isso. Deus é o que sonda os nossos corações, Deus é que sabe até mesmo antes mesmo de eu proferir uma palavra, Deus conhece os nossos pensamentos, então a partir de uma referência externa, de um terceiro, eu posso compreender o meu coração. E sabe, irmãos, então eu só vou começar a me compreender quando eu estiver esse elemento externo. E o coração, então, é a raiz de todas as coisas. Ele é que vai guiar os nossos pensamentos e a nossa vontade. Sem um coração regenerado, sem um coração nascido de novo, do que adianta, então, a gente pensar nisso? E o coração, então, é a raiz religiosa da existência humana. O ser humano, então, é teorreferente. Como eu falei, é um Deus, ele busca um Deus de referência. Pode ser o Senhor Jesus Cristo ou pode ser outra coisa. E aí, meus irmãos, qualquer outra teoria que vai nascer num coração que não é compatível com a fé cristã, ele não vai refletir a palavra de Deus. Então já citei para vocês aqui, por exemplo, a diferença entre opinião e uma verdade. Nós temos também um exemplo, por exemplo, do marxismo e do capitalismo.
Qual que reflete a palavra de Deus? Nenhum dos dois. Você sabe por que nenhum dos dois? Porque todos eles nasceram de corações não regenerados. Todos eles nasceram de corações não salvos. Então há elementos do marxismo, se a gente for parar para pensar, que são bíblicos. Há exemplos do capitalismo também que são bíblicos, mas nenhum dos dois reflete plenamente a palavra de Deus. Então o que nós temos que ser? Capitalistas ou marxistas? Nós temos que ser bíblicos. Nós temos que refletir a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus fala de defesa da propriedade privada. A palavra de Deus fala que, por exemplo, nós devemos trabalhar. A palavra de Deus fala, por exemplo, mas que quando você trabalha, você tem que repartir para o próximo. A palavra de Deus fala também que quando você trabalha, você não deve ter o ídolo como dinheiro. Então, meus irmãos, o irmão capitalista, malvadão lá, ele é malvado por si só? Não. O pecado corrompeu o sistema capitalista de ele adquirir riqueza. Como também o pecado corrompeu aquela história de você expropriar as propriedades privadas de todo mundo, não fazer ninguém trabalhar e viver dependente do Estado. Por isso, irmãos, nem a teoria capitalista, nem a teoria socialista, elas refletem a Bíblia propriamente dito. Você tem que ser alguém bíblico. Então você tem que ser um trabalhador, mas dividir. Você tem que ser alguém trabalhador, mas não fazer enriquecimento ilícito. Você tem que ser trabalhador, mas não pegar essa prosperidade sua e colocar como um Deus. Bom, então, meus irmãos, é mais ou menos igual eu já dei essa ilustração para vocês, como um gato. Do que adianta você pegar um gato que não tem a natureza humana, não tem um coração regenerado e tentar fazer ele tudo igual a um ser humano? Não adianta. Ele não nasceu de novo. Ele não tem uma nova natureza. Então não adianta você pegar um cara que não é crente e tentar ensinar tudo para ele. Entendeu? Olha só, imagine que você pega alguém que é não crente, tá? Aí você vai ensinar ele a vestir igual um crente. Você vai ensinar ele a não beber, a não fumar, a não ouvir música do mundo, a não ir em festa. Você está ensinando tudo isso a ele. Mas se ele não nasceu de novo, de nada vai adiantar. O coração é o centro da vontade humana. O coração é a raiz de todas as coisas. Se o coração dele não mudou, as atitudes externas podem ser até aparência, mas vai ser aparência de religiosidade. Então o que a gente tem que buscar em primeiro lugar? Um coração regenerado. A gente estuda então, meus irmãos, todas as coisas pela lei de Deus, como Ele criou, através da palavra de Deus, a partir do Logos. Gente, eu já li esse texto para vocês, mas abre lá em Colossenses capítulo 1. Nós já até pregamos esse texto aqui, Colossenses capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 13. Aliás, verso 15. Colossenses 1, 15. Olha só. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ser primogênito da criação aqui, irmãos, não é porque Jesus foi criado primeiro, não, tá? Jesus não é um ser criado. Primogenitura da criação está falando, sabe do quê? Presta atenção, está falando de proeminência, está falando de alguém que está acima de todas as coisas criadas, está falando de existência como acima de tudo e de todos. Então ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, olha só, em Cristo, nele, foram criadas todas as coisas. Se não fosse por causa de Jesus, nós não estaríamos aqui. Eu já falei isso para vocês. Até o ímpio deve a existência a Jesus. Todos. A plantinha lá fora, o passarinho, né, aquele pé de bananeira lá dentro daquela escola. Todo mundo deve a existência a Cristo Jesus, mesmo que não reconheça isso. Então todas as coisas foram criadas nele. Olha só, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis. Quando fala de invisível, está falando de anjo, está falando de demônio, está falando de Satanás. Até o diabo deve existência a Cristo Jesus. Os anjos todos. E ele fala, olha, quer sejam tronos, soberanias, principados ou potestades, tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que significa tudo subsistir? Significa que Jesus sustenta todas as coisas. Então, irmãos, quando a gente entende a cosmovisão cristã, eu tenho que entender que tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus.
Então, qualquer coisa que vai regir esse mundo, as leis lá no Congresso deveriam refletir a criação de Deus. As leis nossas civis deveriam refletir a palavra de Deus. E os Estados Unidos começou assim. Não sei se os irmãos sabem, mas a Constituição americana começou baseada no Pentateuco de Moisés. Então, irmãos, Romanos capítulo 11, do 33 ao 36, mostra isso. Nós devemos entender que toda a criação procede de Deus, do próprio Cristo. Isso significa então que existe um pensamento de Deus que determina todas as coisas. Como nós devemos proceder, como que nós devemos agir e a forma como nós devemos pensar deve glorificar e obedecer às ordenanças de Deus. Pararam para pensar nisso? O que eu falo, o que eu penso e como eu ajo. Tudo deve refletir as ordenanças de Deus. Então vamos supor que eu fosse o diretor da polícia do estado de Goiás. Como eu agiria para glorificar a Deus? Como eu agiria dentro da polícia para glorificar a Deus? Se você fosse o diretor do postinho aqui embaixo, quais seriam as suas atitudes que iriam glorificar a Deus? Quais seriam os seus atos deliberativos ali dentro do postinho que ia glorificar a Deus? Então todas as coisas vieram a existir e continuam a existir por meio de Cristo. A essência de cada coisa deve constituir o pensamento de Deus. E aí você sabe por quê? Para a nossa relação com Ele, ou seja, uma comunhão imediata do homem com o Eterno, independente do sacerdote da igreja, da nossa relação homem com homem e da nossa relação com o mundo. Quando você for pensar em cosmovisão cristã, você tem que ter esse tripé na sua mente. Como eu me relaciono com o Eterno? Como eu me relaciono com os homens? E como eu me relaciono com este mundo? Relação com Deus, relação com os homens, relação com esse mundo. E aí, irmãos, eu quero terminar mostrando o seguinte: nós não somos, portanto, aqueles tipos de pessoas que dicotomizam a coisa. O que é dicotomia? Alguém sabe o que significa essa palavra? Dicotomizar. O que é dicotomizar? Dicotomizar é quando você pega uma coisa e necessariamente exclui a outra. Então, por exemplo, só um exemplo: noite e dia é uma dicotomia, certo? Não tem como eu ter a noite e o dia, tipo assim, acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? É claro que o entardecer e o amanhecer é a transição, mas se você considerar o dia pleno e a noite plena, não há como ter os dois ao mesmo tempo. Nós fazemos isso com a nossa vida. Nós somos uma coisa aqui na igreja e somos outra coisa completamente lá fora. Nós dicotomizamos quando a gente, talvez, teoricamente, age como, vou colocar bem entre aspas, tá, gente? Como santos dentro da igreja, mas lá fora nós agimos como os pecadores, refletindo a queda, refletindo aquilo que não é a vontade de Deus. Então, irmãos, quando eu quero refletir a vontade de Deus, eu quero encerrar aqui esse exemplo, é mais ou menos o seguinte: vamos supor que o irmão vai abrir um comércio, e o irmão acha que para o comércio ser santificado, ele tem que colocar um nome bíblico. Então ele vai lá e coloca assim: Lojas El Shaddai. Aí ele acha que porque tem o nome de Lojas El Shaddai, ele vai ser próspero, vai ser uma bênção e tudo ali vai prosperar. Calma, o que adianta o irmão colocar Lojas El Shaddai, mas ele oprime o empregado? Lojas El Shaddai, mas ele só nega imposto? Lojas El Shaddai, mas ele não cumpre com as leis municipais? Você entende isso? Não faz sentido. O que eu quero dicotomizar que eu estou falando dos irmãos é isso. O que adianta você andar com a camiseta estampada, cruz de Cristo, né? E a sua forma de agir, de pensar, não reflete a Deus, é como o do mundo. Então, irmãos, eu vou encerrar a aula de hoje falando exatamente sobre isso. Cuidado com o que você tem ouvido falar. Cuidado com o que você está absorvendo da TV e da internet. Porque eles podem estar moldando o seu pensamento de forma sem você saber. E a internet e a TV, sabe o que ela faz? Ela bate na tecla o tempo inteiro. Sabe aquela história assim, ó, eu vou insistir até você engolir isso. Eu vou insistir até você aceitar isso.
Eu vou insistir até você achar que casamento é casamento aberto. Eu vou insistir com você até falar que homossexualismo é normal. Eu vou insistir com você até para falar que ideologia de gênero tem que ter na escola, tem que ser aprendido desde cedo. Eu vou insistir com você até você engolir tudo isso. Isso é o que o mundo está passando para nós. Eu vou insistir com você que bandido bom é bandido, saudável, bem. Eu não estou falando também do outro extremo não, tá, irmãos? Bandido bom e bandido morto também não sou dessa linha também não. Mas eu só estou dizendo o seguinte, nós temos que refletir a palavra de Deus em tudo que nós pensamos, em tudo que nós vemos. Nós temos que entender, irmãos, que o que o está falando lá não é a verdade absoluta que eu tenho que engolir e sair refletindo isso não. O que a novela está me dizendo. Deus abençoe os irmãos, vamos orar. Senhor Deus, eu coloco diante